Olá pessoal, como estão todos vocês? Estão todos bem? Espero que sim. O nosso vídeo de hoje ele é especial para você que é curioso e quer fazer seus próprios projetos, ferramentas. E hoje nós vamos te ensinar como fazer esse extrator de mecanismo de máquina de lavar, para caso você queira um dia, fazer você mesmo a manutenção das suas máquinas de lavar, ou da de amigos, ou até mesmo começar a trabalhar de forma independente, fazendo esse tipo de serviço. E não é um serviço barato, tá bom? E aqui nesse momento eu tô te passando as medidas que você vai usar para fazer o seu extrator. Essa parte daí é que fixa o mecanismo lá embaixo, para ser puxado, e essa parte externa é a que vai ajudar como suporte para forçar o mecanismo para fora. Aqui uma pequena amostra de como fica o conjunto montado, como você vai ter que montar. Aquela parte ali tem que conseguir entrar naquela seção, por isso que tem que ter essas medidas, senão você não vai conseguir encaixar, tá bom? E essa daí é a parte que fixa no suporte ali do mecanismo, dos rolamentos, Então agora eu estou partindo para fabricar a seção que extrai o mecanismo, que vai puxar ele do lugar. Isso daí preferencialmente você faça com uma chapa de aço de 3/8, tá bom? Para ficar bem resistente. E meus amigos, nunca se esqueçam daquelas dicas que eu dei para vocês em vídeos anteriores. Sempre use a serra-copo refrigerando com graxa, com óleo, tá bom? E aqui nesse momento, numa bancada de posse do extrator novo e do mecanismo, quer dizer, do mecanismo novo já adquirido, o mecanismo da máquina, eu estou fazendo uma revisão aqui do plano de cortes. Isso daí é importante para que você reveja a medida por mais de uma vez, para evitar estragar o material, Nesse caso aí poderia ter sido até um pouquinho mais larga as medidas, mas eu utilizei essa. Então essa daí é uma dica para vocês. Faça, revisem, coloque, instale depois no local, depois de tudo soldar, depois revisem novamente se vai precisar de ajuste, tá? Que todo projeto que a gente vai partir assim do zero, com ideias, às vezes eles precisam desses ajustes. Então não se apresse demais, respeite essa fase, porque às vezes você faz uma coisa apressado demais e acaba causando um prejuízo para si mesmo. E aqui nós estamos partindo para fazer os cortes. Eu estou utilizando uma amostra de cuteleiro que eu fabriquei há muito tempo atrás. Ela me auxilia também bastante nos trabalhos de serralheria. E como vocês podem observar, fazendo os ajustes, ela faz com um lado, faz com o outro, gira. É fantástica, uma ferramenta fantástica. Inclusive quem tiver interesse em adquirir uma, você pode entrar em contato comigo, tá? Faça um preço justo para você. E aí nesse momento, fazendo os cortes para preparar a base do extrator que vai entrar. Essas medidas aí que eu estou utilizando, gente, é de acordo com a base do mecanismos que são utilizados nas máquinas lava e seca, tá? E com a abertura que tem que ter para entrar lá embaixo naquele suporte. Você tem que lembrar desse detalhe, porque as 4 bases, onde vão encaixar a ferramenta, elas têm um espaçamento que, se você não fizer com medida precisa, você não consegue encaixar lá embaixo. E tem esse detalhe aí, não é só chegar e encaixar. E eu resolvi deixar o áudio bem baixo, porque eu estava escutando o Clóvis Barros Filho aí, e poderia dar algum copyright, Já tomei uns 2, 3 strikes nesse canal. Teve o último aí que eu acho que a pessoa não era nem dono do vídeo, registrou como dele e me deu um strike. Então isso daí prejudica. E você compartilhando, curtindo e comentando, você ajuda o YouTube a entender que esse canal aqui ele tem alguma utilidade pública, uma atividade inclusive para as pessoas que são individuais, têm interesse em saber ou conhecer alguns tipos de ferramentas ou tipo de soluções para os seus problemas. Então assim você nos ajuda, até deixando apenas um like, você ajuda o canal, tá bom?
E aqui nessa etapa eu estou cortando os vergalhões. Você pode utilizar também uma barra lisa redonda, tá? Na faixa de pelo menos aí uns 5/8, tá bom? Não pode fazer fino demais, uns 3/4 seria o ideal. E eu tô acelerando aqui o vídeo porque é um vídeo bem prático, e essa parte daí vocês vão tirar de letra. Vocês podem também, se tiver uma moça como é simplesmente dobrar, eu preferi fazer um corte ali para enfraquecer. Vou curvar e vou fazer a solda, uma solda com eletrodo 6010 e cromo níquel para deixar mais forte essas seções, devido à tensão quando você puxa o rolamento, né? Feito um esforço muito grande. Então essa foi uma opção, mas não precisa, tá bom? Não esqueça de fazer um reforço superior para evitar a torção. E aqui com as estruturas já ponteadas, eu encaixei ele no mecanismo, né? Na base da estrutura, para ver se realmente ficou dentro do padrão. Eu tive que fazer alguns ajustes para poder encaixar mais suave, conseguir girar ali dentro, tá? E partir para o reforço das soldas. E aqui nesse momento está sendo feito nessa haste o reforço das soldaduras e consequentemente também os reforços na outra seção que vai segurar no suporte do mecanismo para poder ser extraído, né? Essa região aí tem que ser bem forte, tá bom? Não pode ser fraca, senão ela empena na hora de puxar. E aqui eu vou acelerar, porque essa parte daqui fica bem subentendida, vocês observando, pausando com detalhes ou deixando mais lento. Se quiser ver como é esse processo, vocês vão observar. Aí depois de cada vez que vocês forem soldando essa seção, você tem que ir conferindo também as medidas, porque com a solda ela abre ou ela fecha. Então você vai soldando e depois você também vai conferindo as medidas, vai desempenando, testando lá na área do suporte, tá bom? Do mecanismo, coloca lá, volta para a bancada, solda, e assim você vai ter uma medida mais correta. Também existem outras formas de se fazer isso, mas essa daí foi a que eu bolei para fazer com que eu tinha de recurso disponível. Você também pode fazer aquela seção apenas dobrando, tá bom? Dobrando duas estruturas e depois soldando com a região central lá, com a chapa central. Aqui cortando os reforços. Esses reforços vão ser usados também na base que vai encaixar aí no suporte do mecanismo, para evitar esforço transversal. Quando você puxa, ele faz esforço em vários ângulos, né? E eu resolvi soldar com a peça aí no lugar para ficar perfeitamente adaptado. Se a gente faz fora, você chega no local e encaixa. Quando é assim 4 eixos independentes, às vezes dá uma zebra. E para cortar o excesso da barra roscada, eu preferi montar todo o conjunto para entender onde ficava a sobra. E aqui nesse momento você observou aí o perfeito encaixe dos 4 pontos no suporte através das guias. Apertei um pouco a porca aí para ter um ajuste, para ficar tudo bem aprumado, bem justo, para partir para outra etapa, que foi soldar os reforços, né? Fiz os reforços aí de solda e também vou soldar os 4 reforços laterais que evitam as torções transversais. E depois de você fazer todos esses reforços de solda, a próxima etapa é levar novamente para a bancada, para a moça, e fazer os cordões de solda mais fortes, tá bom? E pintar, fazer o acabamento, esmerilhar, lixar, pintar e tá pronto. E se esse conteúdo foi útil para vocês, não se esqueça de deixar o seu like, comentar, curtir, compartilhe com amigos e inimigos e ajude a aumentar a comunidade. Um abraço a todos. Won't tell you what I saw. When you break it off, you'll see who